Olá pessoal, tudo bom? Aqui é o professor Kleber. A gente vai começar esse novo módulo, um módulo básico de Arduino, né? Então vamos aprender a mexer com Arduino, vamos aprender todas ou grande maioria das suas funcionalidades, pelo menos. Vamos aprender como que a gente consegue integrar os sensores, os módulos, os outros dispositivos e componentes ao Arduino. Isso de uma forma mais didática, fazendo alguns projetos, fazendo algumas aplicabilidades para o Arduino, né? Colocando algumas tarefinhas para ele fazer, desde mexer motores, acender, piscar luzes, fazer a leitura de sensores e depois de alguma forma mais integrada ainda, possivelmente a gente pode fazer alguns projetos de alguns carrinhos controlados por aplicativos, alguns robôs, algum outro tipo de automação. Então o Arduino ele tem essa grande vantagem de você poder explorar esse universo da eletrônica de forma muito simples, barata e bem fácil, né? Então hoje o que eu quero mostrar para vocês é um site que a gente consegue fazer uma simulação do Arduino online. É uma forma mais fácil de aprender Arduino, mais barata, é de graça, e a gente consegue ter uma grande noção do que o Arduino é capaz, e a gente já consegue ir programando ele de uma forma mais simples, uma forma de programação em blocos, se preferir, ou uma programação conforme o Arduino básico já nos conforme o Arduino já é implementado, que é através de código que ele é baseado em C, né? Código C seria mais ou menos. E o site que permite a gente fazer isso é esse site aqui que já coloquei na minha tela aqui para vocês verem, que ele chama tinkercad.com. Esse site, ele é dessa empresa que chama Autodesk. Ele tem eu vejo duas principais funcionalidades dele. Além de você conseguir fazer a simulação de circuitos utilizando o Arduino, você também consegue fazer modelamento de peças 3D, né? Então esse é o grande chamariz dele, né? A grande, digamos assim, propaganda dele, eu conheci esse site originalmente por isso, né? Eu fiz algumas peças 3D através dele, da minha cabeça, precisava desenvolver uma solução. E aí eu tenho a impressora 3D, vim aqui, fiz o modelo 3D, fiz download e mandei imprimir. Já que eu não tinha nenhum outro software aqui que fizesse um modelamento 3D, desenho de alguma peça, eu descobri esse site que ele faz totalmente online, não preciso instalar nada no meu computador, faço totalmente online, faço download e imprimo. E eles implementaram, não muito, já tem algum tempo já, né, essa simulação de circuitos, que é excelente. Eu já fiz alguns testes e para a gente aprender o Arduino é mais do que o suficiente. Óbvio que você ter o Arduino na mão, você ter os componentes na mão, protoboard, fios, a gente tem muito mais prazer e a gente vai aprender na prática de verdade todas as funcionalidades do Arduino. Mas vamos supor, se você não tem ainda o Arduino, se você ainda não sabe se o seu projeto que você tem na cabeça vai funcionar, se aquele código deveria ser feito de um jeito ou de outro, então esse site já permite isso. Você faz testes, que você faça algumas validações do seu conceito antes de você sair gastando com algumas peças, até mesmo com a própria placa Arduino. Então, ele já é uma ótima ferramenta para a gente começar a aprender o Arduino. E mesmo quando você já tem algumas peças, em vez de sair montando tudo, você monta aqui virtualmente, faz o check que você precisa fazer e depois monta na prática. Ok? Então vamos lá, vamos começar com uma parte mais básica, que é da gente se inscrever no site. No caso, eu já tenho a minha conta, né? Então, se você já tem a sua conta, você entraria aqui em Sign In. Como no meu caso, eu entraria aqui. Como a maioria não deve ter, entra aqui no Join Now.
Entrando aqui em Join Now, para quem ainda não tem a conta, você pode entrar aqui como professor, que seria o meu caso, ou estudante. Mas isso aqui é quando você está numa escola, né? Ele pergunta aqui, numa escola? Não, não é o nosso caso, a gente está fazendo um ensino informal, né? Então, no nosso caso é por nós mesmos. Create a personal account. Então você entra aqui e cria uma conta pessoal. No meu caso, eu, para facilitar, já entrei aqui com o Google e fiz o meu cadastro do Google e já prossegui. Então, como eu já tenho a conta, eu vou logar com o meu Google aqui. E beleza. Então, estou aqui dentro do ambiente do Tinkercad. Aqui no Tinkercad, então, aquilo que eu tinha comentado com vocês, eles têm essas duas principais partes, que são os projetos 3D e os circuitos, que seria o Arduino. Além disso, ele tem algumas outras lições em blocos de código, né, que eles chamam de code blocks, e lições, que eu não explorei muito, então eu não sei dizer para vocês o que tem muito dessas duas outras opções. Aqui, ó. A gente pode alterar para português. Dá um reload aqui para ver. Ah, ficou bem melhor agora, né? Então, tá para a maioria que não entende o inglês, a gente usa o português. Então, não vem aqui em Try Circuits não, porque ele já está trazendo algum circuitinho pronto ali, não é isso que eu quero fazer agora. Vamos em criar novo circuito. Então, vamos explorar primeiro aqui o nosso o Tinkercad. Então, quando a gente começa um projeto, ele começa dessa forma, com essa tela. Ele já dá um nome maluco aqui para o seu projeto, então a gente já pode renomear esse aqui de Conhecendo Tinkercad. Ou melhor, vamos aqui. Teste Arduino, acho que é o mais, digamos assim, intuitivo do que quer dizer. Teste Arduino, ok, renomeado. E aí, aqui, dentro dessa aba da direita aqui, esse painel da direita, tem todos os componentes. E reparam que ele tem componentes básicos, todos, e aqui disparadores básico, Arduino, montagem de circuito e todos. Então, continuando aqui em componentes básicos, a gente tem todos os componentes eletrônicos que são comumente usados. Resistores, LEDs, botões, potenciômetros, capacitores, baterias, aqui o protoboard, o próprio Arduino. Então ele pega de todos esses outros aqui de baixo, os básicos, os mais utilizados ele colocam aqui. Então nós vamos explorar a grande maioria desses aqui, ok? Aí, se a gente for aqui em disparadores básicos, ele já tem alguns outros montadinhos aqui já. Disparadores Arduino. Olha que legal, ele já tem algumas coisas já montadas já. Então, mas não é o caso aqui, que a gente vai montar por nós mesmos por enquanto, né? A gente não vai usar isso aqui. A gente vai usar isso aqui depois que a gente tiver entendido o que nós estamos fazendo, né? Então, isso aqui já, digamos assim, já adiantaria o nosso trabalho se eu quero montar um determinado tipo de circuito. Então tem outros aqui, montagem de circuito, e componentes todos, vamos ver o que mais tem aqui, ó, tem até indutor, diodo Zener. Então isso aqui, todos não, mas a grande maioria deles, aqueles que são mais fáceis, aqueles que são mais utilizados, todos esses eu vou repassar o conceito deles em alguma aula dedicada depois. Tá? Eu quero alguns. Provavelmente alguns de vocês já conhecem, né? Resistores são alguns mais simples, potenciômetros, algum outro tipo de sensor. Mas, de qualquer forma, eu vou gravar alguma aula ensinando o conceito deles, e aí a gente
pode fazer uma aula mais rápida, talvez uma aula de 10, 15 minutos, e se alguém já conhece, beleza, não precisa assistir a aula. Agora alguém, quero reforçar qual o conceito de resistor, como que ele funciona, para que ele serve, quando que eu utilizo. Aí eu vou fazer uma aulinha dedicada para resistor, potenciômetro. Então, vai lá e assiste essa aula, tá bom? Ok, gente. Então, nós vamos começar o nosso grande Arduino Uno. Então, vem aqui em componentes básicos. A gente já tinha visto ele aqui. E vou trazer ele aqui para cá para dar 2 cliques. Eu não é trazer, dar 2 cliques ele já vem. Ok? E ele é perfeitamente idêntico. Eita. Ok. Aqui, ó. Idêntico ao nosso Arduino. Olha que legal. Né? Então tá. A primeira aula aqui eu vou fazer sem nenhum componente. O nosso velho pisca do Arduino, só para a gente entender o conceito de como fazer a programação em blocos aqui no Tinkercad. Ok? Então, agora aqui a gente tem a parte de código. Olha que legal. Então, eu tenho o código e ele já tem aqui para mim um primeiro código, que seria o código de piscar. Né? Aqui ele me dá a opção se eu quero programar de outras maneiras. Bloco mais texto, aí eu já vejo o texto que está sendo programado. Olha que bacana esse. E se eu quiser, programas só em texto. Aí ele até pergunta aqui, tem certeza? Quer fechar o editor de blocos? Vamos ver, continua. Olha lá, eu venho aqui, tem que programar na unha o texto. Para quem já sabe, ótimo. Para quem ainda está aprendendo, sugiro blocos mais texto. Ok? Então vamos blocos mais texto. Por quê? Porque a gente vai aprendendo o que cada bloco faz, o que cada bloco configura no texto do Arduino. E aí vamos memorizando dessa forma o texto para no futuro a gente programar só em texto. Mesmo porque o Arduino IDE, que é digamos assim, a programação original do Arduino é feita por esse aplicativo, né, chama Arduino IDE. Então, e ele é em texto, né, ele não tem essa opção de blocos. Então a opção de blocos aqui é mais uma forma didática, uma forma mais visual da gente enxergar a programação, e com o tempo a gente vai fazendo só em texto. Mesmo porque alguns projetos que nós vamos desenvolver no futuro, não vai ser possível fazer aqui no Tinkercad. A gente vai conseguir fazer testes parciais dele, não vai conseguir fazer um teste integrado. Por exemplo, fazer um robô com sensor de aceleração, com sensor de sonar junto, fazendo Bluetooth incorporado, vários tipos de medindo a bateria, medindo a tensão da bateria para ver se a bateria está fraca ou está boa. Então, começa a integrar muito, a gente não consegue simular adequadamente aqui no Tinkercad. A gente consegue simular isoladamente. Vou checar o sonar aqui, está funcionando, beleza. Vou checar aqui o motor, está funcionando, ok. Então, no futuro, infelizmente a gente não vai conseguir usar o Tinkercad para projetos complexos. Projetos simples, dá, tranquilamente. Aprender conceitos, dá. Perfeitamente a gente consegue entender todos os conceitos de programação usando o Tinkercad. Que esse é o nosso intuito, principalmente agora no começo, para quem está aprendendo Arduino. Beleza, então gente, vamos voltar aqui, só quero mostrar para vocês uma coisa. Para quem não conhece o Arduino, eu vou depois fazer uma outra aula sobre sinais, né? Mas ele é uma placa que tem um microcontrolador, que é esse chip pretinho aqui, cheio de perninha. Cada pontinho branco desse aqui é uma perninha dele de uma conexão de entrada ou saída. Ele é o nosso cérebro, digamos assim, né? Ele está conectado nessas barrinhas pretas. Está vendo? Quando a gente passa o cursor nas barrinhas pretas, a gente consegue conectá-las em algum lugar. Eu cliquei em um e vou puxar.
Aí ele está puxando uma linha verde que seria um fio, né? Do ESC aqui, ele cancela esse fio. Então, o Arduino tem três partes principais. A parte de power, que seria a parte de alimentação, que são esses bornezinhos pretos aqui de baixo. A parte de entrada analógica, depois numa outra aula eu vou explicar para vocês o que é a aula, sinais analógicos. E aqui na parte de cima são os sinais digitais, né? Que tem, além dos digitais, a gente também tem os sinais tipo PWM, que eu também vou explicar para vocês. Alguns pinos adicionais sim uso, esses aqui de cima. O RF a gente vai aprender bem mais para frente, que seria uma referência analógica diferenciada. E aqui na parte de power é importante notar o seguinte, que alguns sinais, alguns sensores, melhor dizendo, precisam de alimentação, e a gente puxa a alimentação deles do próprio Arduino, esses 5 volts ou 3V3, que é o 3.3 volts. Né? O GND é o terra, é como se fosse a referência elétrica para o circuito. Toda a energia tende a ir ao terra, que é o GND aqui. Por que é GND? É uma abreviação de ground. Ground em inglês é terra. Então, a energia sai do positivo, que é os 5 volts, percorre o circuito e vai até o terra, que é o ground. Ok? E esse VIN aqui seria uma outra função que a gente também não vai usar agora, mas seria uma alimentação diferenciada. Né? Eu tenho uma bateria de 9 volts, né? E eu não tenho a conexão, essa parte preta aqui seria uma conexão de fonte, né? Eu posso conectar a bateria nesse VIN e ela vai alimentar o Arduino. E aí eu vou ter uma saída de 5 volts. O Arduino tem esse outro chipzinho aqui que regula os 5 volts de saída aqui, se eu quiser. Tá bom? Ok, pessoas. Dito isso, a gente tem outros componentezinhos aqui no Arduino que são legais mencionar, que são os LEDzinhos, que são esses pontinhos brancos. Embora não pareça, são LEDs. Né? Então a gente tem os LEDs TX, RX, que são os LEDs que indicam que o Arduino está comunicando com o USB. Né? Eles passam pelo USB ou passam pela serial, que é esses dois pinos aqui também. Né? Esse LEDzinho aqui da direita on, o Arduino está ligado. E o LEDzinho L é um LEDzinho que está conectado ao pino 13. Esse LEDzinho é o que a gente vai fazer ele piscar. Tá? É o LED incorporado que a gente chama no código. Ou em inglês chama built-in LED. Esse botão aqui de cima, esse botão vermelho, ele é o botão de reset. A gente usa só quando quer fazer o Arduino resetar por algum motivo, ou o Arduino travou, que é muito raro, eu não lembro de ter visto isso comumente. Tá, e aqui é a conexão USB. Né? Eu conecto o meu Arduino no computador aqui. Eu vou depois tentar arranjar uma câmera e fazer um vídeo mostrando a placa do Arduino e tentar pegar detalhes, né? Pegar a câmera que tem uma lente boa aí e mostrar a placa do Arduino Uno e mostrar todos esses detalhes que a gente acabou de ver, todos os pinos, LEDs e CIs aqui na real, né? Numa placa real. Ok, então partindo para o código, quando a gente puxa aqui a parte código, ele já vem com essa pré-programação. Ou seja, a gente não fez nada e já tem alguma coisa programada aqui que o Tinkercad está sugerindo. Então o que ele está dizendo aqui? Vamos recapitular, para quem já conhece Arduino, uma parte aqui do código de texto, que é o setup, né? Que é essa primeira parte aqui. O setup a gente faz a configuração dos pinos, principalmente, né? Ou de alguma outra configuração de sensor ou algum outro dispositivo que a gente esteja usando, a serial, que a gente vai aprender em outras aulas também. Então, no caso, como a gente quer acender o LED incorporado, assim quando eu puxei esse bloco aqui, definir LED incorporado como alto aqui, ele já está, o próprio Tinkercad já configurou
o pin mode, né, que seria o modo de operação desse pino. Qual pino? Pino 13. Todo o LED incorporado das plaquinhas de Arduino, pelo menos aqui eu me lembro, todos os LEDs estão ligados ao pino 13. E ele será uma saída, um output. Por quê? Porque eu vou acender o LED, é uma saída, não é uma entrada. A entrada é aquilo que a gente recebe para o Arduino, sempre na ótica do Arduino. O Arduino recebe algum sinal de algum sensor, recebe um comando de algum botão, recebe a tensão de um potenciômetro. Seria um input. Um output, ele vai comandar um motor, ele vai acender um LED, né? Ele vai emitir um som, ele vai soltar algum dado para o Bluetooth ou para serial, tá? E aí a gente tem uma saída. No caso, a gente vai acender o LED, é uma saída. E configurado, é a única coisa que eu preciso configurar. Ok. Na parte de loop, é aquele programa, aqui é o programa propriamente dito, né? É onde que eu vou executar o meu programa eternamente. Eternamente. Aqui no código de blocos, reparem que o Tinkercad construiu o setup automaticamente. Eu só vou me importar, me preocupar com a parte do loop. Tá? Então, o que a gente vai fazer aqui? Eu quero fazer o LED piscar. O LED piscar, ele vai ter dois estados, aceso e apagado. Ele vai acender por um tempo e vai ficar apagado por um tempo. Então, o que o Tinkercad programou aqui? Definir LED incorporado como alto. Alto significa aceso. Ok? O que aí ele traduz isso aqui para o texto como um digital write, que seria uma escrita digital, no pino 13, que é o pino do nosso LED, como alto. Ok? Aí ele pede aqui, aguardar um segundo. Aguardar um segundo por quê? Porque eu preciso ver o LED aceso, né? Se eu não coloco isso, o Arduino processa tão rápido que ele vai ficar acendendo e apagando, e a gente vai ver um LED mais ou menos ali. A gente não vai ver ele piscando, ele vai piscar muito rápido que vai parecer que está aceso sempre. Então eu preciso aguardar um segundo com ele aceso. Perfeito. E aí ele traduz isso para o código, texto, como delay, que em português significa atraso, 1000. Por que 1000? Porque aqui ele já até fez esse comentário. Ó, quando tem barra barra, isso aqui transforma-se, tudo que vem escrito depois da barra barra é um comentário. É para a gente aprender, a gente documentar o que a gente está pretendendo com aquele comando. Wait for 1000 milliseconds. 100 milliseconds. 1000. Então, isso aqui significa esperar por 1000 milissegundos. 1000 milissegundos nada mais é do que 1 segundo. Tá? O delay, esse comando, ele sempre entende os valores que estão dentro do paredes em milissegundos. Tá? Então, se eu quero que ele espere 1 segundo, tem que ser 1000. E aqui o nosso comando, ó, ele já está, vamos supor, eu queria que ele esperasse 1 milissegundo. Olha lá, ele já traduz aqui para 1 só. Não, eu quero que ele espere 1 segundo. Aí ele já multiplica para 1000. E aí, depois, o código continua da forma mais simples possível. O LED tem que apagar. Definir LED incorporado como baixo. Baixo. 13, low. E aguarda 1 segundo. E acabou. Simples assim. Vamos testar esse código? Como que eu testo esse código? Eu escondo aqui ele de novo e aperto aqui, iniciar simulação. Ó, o LED aqui piscando por 1 segundo. Reparem que ele até faz assim uma animaçãozinha aqui. Eu conectei o USB na plaquinha, né? A plaquinha está ligada, on, e aqui o LED está acendendo e está apagando. Legal, né? Muito simples, muito fácil, sem rolo nenhum. Ok. Agora vamos então fazer a conexão com algum componente externo, usando o mesmo código, para a gente não
ter muito trabalho, vamos ligar um LED no pino 13, um LED externo. Então, deixa eu achar algum LED aqui. Então aqui os dois primeiros. Eu preciso pôr um resistor aqui. Já explico para vocês. Aqui. Ele perguntou o valor do resistor. A gente deixa ele como 1K ohms mesmo. E aqui o LED. Eu vou querer um LED azul. Beleza. Aí aqui, gente, como que a gente faz? Por que eu preciso do resistor? Porque é o seguinte. Porque o resistor vai controlar a corrente que vai para o LED. O LED ele é um componente de baixa resistência. Então, se a gente conecta a saída do Arduino, né, o pino 13, diretamente no LED, a tendência é que ele puxe muita corrente do Arduino. E isso pode causar um defeito na saída do Arduino. Né? Então a gente tem que limitar a corrente do LED com um resistor. É como se fosse causando um atrito ali para os elétrons, entendeu? Basicamente é isso. E um resistor de 1K está mais do que suficiente para fazer esse, digamos assim, esse atrito. Tem algumas formas mais adequadas de fazer o cálculo desse resistor, acho que não cabe aqui nessa aula, mas para fins didáticos, essa explicação é suficiente. E aí a gente vai ter na aula de resistores, eu vou explicar para vocês com mais profundidade como que a gente vai calcular algum resistor para alguma outra aplicação, por exemplo. Tá bom? Como que eu faço a conexão entre eles? Eu venho aqui, ó, no pino D13, clico com o mouse, dou um clique, vou até a perna do resistor. Pronto. Simples assim. Então, estou conectado ao meu resistor. Do resistor, eu vou e conecto na perna curvadinha do LED. Por quê? Porque o LED tem polaridade, tá? Então, aqui fica já a dica. Na parte reta do LED, ó, vou chegar aqui perto para vocês entenderem, ó. Reparem que um LED tem uma parte curva, né? E a outra parte dele é reta. A parte reta sempre é o negativo. Sempre. Tá? Qualquer LED que vocês olharem, ele vai ter um retinho. Tá? Um LED, eu digo desses LEDs de perninha aqui, não LED de placa. Aquele LED de placa lá tem outra forma de identificar a polaridade, mas a gente não precisa saber porque a gente não vai usar ele. Então, tá aqui, é o negativo. E o que sai do Arduino é o positivo, né? Então eu vou mandar como se fosse uma bateria, fornecendo energia para o LED. Então o que sai do Arduino é positivo, então eu tenho que conectar aqui no LED, na parte positiva, que a gente chama aqui, ó, quando você aponta, tá vendo? Ele escreve aqui embaixo. O pino positivo do LED chama anodo e o negativo é o catodo. Aqui está chamando de catódico, né? Mas catodo também é a palavra correta. Então vem aqui, dou um clique e conecto no outro terminal do LED. Beleza? E o negativo, onde a gente liga? O negativo do LED a gente liga aqui no GND. Então eu dou um clique e conecto no GND. Esse cara aqui eu vou pintar, tá vendo? Eu posso pôr outras cores para os meus fios. Então se eu quiser, esse aqui vai ser o vermelho, né? Porque é positivo. E o negativo é preto, tá? É interessante dizer uma coisa aqui sobre o GND, que todos os pinos GND estão interconectados. Existe um GND só para o Arduino. Então esse GND aqui é a mesma coisa que eu conectar nesse aqui, que eu conectar nesse outro aqui, tá bom? Não existe múltiplos GNDs nesse Arduino, e eu acho que eu não lembro de nenhum outro. Em alguns outros circuitos se tem esse cuidado de isolar GNDs, mas tem que ser feito com muito cuidado, para não ter nenhum problema de falta de sinal de um lado para o outro.
Mas aqui no nosso caso a gente poderia conectar em qualquer um que o circuito iria funcionar perfeitamente. Ok? Esse botãozinho aqui eu centralizo todo o meu circuito e vou iniciar a simulação. Olha lá. O nosso LED azul está acendendo. Tá? Reparem o seguinte, que o LED da placa continua acendendo. Por quê? Porque ele sempre vai estar conectado no pino 13. Sempre. Eu não desconectei ele, eu não tenho como desativá-lo. Então, se alguma outra aplicação eu estou fazendo um comando do pino 13 aqui, vamos supor, para um motor, né? Quando o comando pino 13 ele vai ligar o motor, esse LED vai acender também. Mas como é um LED da placa, tanto faz, né? Não faz diferença nenhuma. Quando é entrada, aí eu estou usando ele como entrada, então é outra coisa, não faz sentido. Ok, pessoas? Então, eu acho que para começo, sim, a gente entender como que a placa funciona, está perfeito, né? A gente, como que o Tinkercad funciona, melhor dizendo, né? A gente tem todas essas funcionalidades de trazer os componentes, de fazer a programação do código e iniciar, fazer a simulação, né? Então, ele é mais do que suficiente para a gente aprender, para a gente dar continuidade com as nossas aulas, com os nossos cursos. Em alguns vídeos eu vou mostrar a placa, vou fazer algumas ligações mostrando a placa para fins didáticos. Quem quiser comprar um Arduino e continuar aprendendo com um Arduino real, ótimo, sem problema nenhum. Eu não tenho dinheiro, tô querendo só usar o Tinkercad gratuito. Beleza, a gente continua usando o Tinkercad gratuito. Ok? É isso aí, gente. Obrigado pela atenção e espero que vocês continuem gostando dos vídeos. Valeu!